Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos que amam a vinda do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para trazer um resumo da Escola Dominical da EBD, de 25 de outubro de 2020, lição 4, cujo título é A Suficiência de Cristo para Restaurar a Totalidade do Ser Humano. O texto áureo diz o seguinte: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27a. A verdade aplicada diz o seguinte: somente em Jesus conseguiremos obter a restauração em nossa alma. O texto de referência está em Colossenses, capítulo 2, versículo 10, 12, 13, 14 e 15, que diz assim: E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 14 diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, entregamos, Senhor meu Deus, este trabalho, esse resumo da Escola Bíblica em Tuas mãos. Pedimos a vossa direção, Senhor meu Deus, para que possamos fazer segundo a Tua vontade. Nesta manhã, o que te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, esse título, A Suficiência de Cristo para Restaurar a Totalidade do Ser Humano. Essa epístola, ou carta, que são sinônimos, aos Colossenses, ela tem um detalhe. Ela não só fala da suficiência, mas ela também expõe a preeminência de Cristo. Para quem não sabe o que é preeminência, posso falar. Preeminência é um lugar mais elevado, um lugar de destaque em relação aos demais. Então, essa carta aos Colossenses, ela coloca bem nítida essa preeminência de Jesus Cristo. E, se vocês analisarem mesmo cada pedaço desta carta, por exemplo, no início, a nível de governo universal, ela diz que ele é a imagem visível de Deus, em Colossenses 1,15. Diz que é o agente da criação, no 1,16, que ele é o sustentador, Colossenses 1,17, que é a cabeça da igreja, Colossenses 1,18. No que diz respeito à reconciliação, ainda estamos falando da preeminência de Cristo, Ele agrada ao Pai, Colossenses 1, 19, 20. Reconcilia-nos por meio de sua morte, Colossenses 1, 21, 22. Vive em nós como nossa esperança da glória, Colossenses 1, 27. Agora, no que diz respeito à sabedoria e na ciência, ele é a fonte de todos os tesouros. A filosofia do mundo não nos conforma com ele, ou seja, não nos amolda ao formato dele. Na observância religiosa, estamos vivos nele, Colossenses 2. No legalismo e ritualismo são desnecessários para Jesus. E no que diz respeito à vida cristã, ele é a nossa vida. Podemos evitar a imoralidade e abençoar outros, Colossenses 3, 5, 14. Mas vamos falar aqui da suficiência de Jesus Cristo. Na verdade, o que esse texto, pelo que deu para anotar aqui, esse texto não, essa lição, ela fala em restauração da alma. Como já foi feito há uns tempos atrás, estudos e mais estudos sobre numa escola bíblica dominical sobre doenças da alma, mas falou-se muito em doenças, mas pouco se falou em restauração da alma. Mas eu queria que
que nós nos ativéssemos a esta suficiência de Jesus Cristo. Porque essa suficiência é que diz tudo. Tudo que nós adquirimos pela morte de Jesus, adquirimos porque Ele era suficiente para nos dar. Se Ele nos cura, porque Ele era suficiente para nos curar. Se Ele nos, vamos dizer assim, faz prosperar, é porque Ele era suficiente para fazer prosperar. Se Ele nos faz ter vida eterna, é porque Ele era suficiente para ter vida eterna. Se Ele nos faz uma restauração na alma, é porque Ele era suficiente para restaurar a alma. E assim vamos. Por que tudo isso aconteceu? Porque, na verdade, existiu um sacrifício chamado sacrifício remidor. O que é sacrifício remidor? É um sacrifício que Ele morre para nos remir, para nos redimir, né? Então, isso aconteceu, na verdade, ele como está escrito lá, assim, ele se sacrificou, Ele morreu, e com esse sacrifício Ele nos comprou, e nós tornamos escravo de Cristo, nós tornamos propriedade, como diz em Apocalipse, propriedade exclusiva de Deus. Então, esse foi o sacrifício remidor. Agora, também no sacrifício, um outro tipo de sacrifício que, vamos dizer assim, é refletido na morte de Jesus, é o sacrifício substitutivo. O que é substitutivo? Nós sabemos que a morte na cruz é chamada morte vicária. A palavra vicária, ela é uma palavra latina, vem de vicarius. Se vocês observarem a mitra do Papa, que é aquela coroa, naquela mitra está escrito o seguinte: Vicarius Filii Dei. O que traduz isso? Substituto do Filho de Deus. Eu sei que está muito longe disso, né? É óbvio que se nós olharmos esse Papa atual, que está mais para um comunista inveterado do que isso, não tem nada a ver o Papa com o substituto do Filho de Deus. Mas a Igreja Católica acha que o papado começou em Pedro, todo mundo sabe que não, mas não vou entrar nesse detalhe aqui, porque não temos tempo para isso, porque o cronômetro corre, voa. Mas então teve esse sacrifício substitutivo. Quando tem o sacrifício substitutivo, ou seja, Ele, sendo justo, morre pelos injustos. Ele, na verdade, isso é um sacrifício substitutivo. Quando Ele morre, ele puxa para Ele, Ele toma para Ele todas as nossas enfermidades. E se vocês pegarem o texto de Isaías, que a própria lição fala aqui, Isaías 53, quando fala das nossas enfermidades, ele diferencia essas enfermidades. Ele não para só nas enfermidades físicas. Ele diz assim, Isaías 53, 4, diz o seguinte: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Se Ele está dizendo que Ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, o próprio texto ele está dizendo que existem duas coisas distintas: enfermidade e dores. Então, nós podemos pressupor que existe nesse contexto de enfermidade, existe enfermidade física e enfermidade da alma. Porque a física, ela reflete na dor, e a alma reflete no interior da pessoa, forma feridas na alma. Na verdade, nós somos espírito, alma e corpo. O papel da alma é esse aí que nós sabemos. O papel na alma é armazenar sentimentos, emoções, é a sede, né? Então, tudo isso que nós estamos vendo aí está acontecendo por quê? Porque houve um sacrifício na cruz. Em Apocalipse, quando Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, talvez eu já tenha falado sobre isso aqui, mas é bom repetir. Na verdade, o Novo Testamento ele foi traduzido para o grego. Mas quando Jesus falou isso em Apocalipse, na verdade ele falou, eu sou o Aleph
e o Tav, ou seja, eu sou a primeira e a última letra do alfabeto grego, do alfabeto hebraico. Aí, quando você pega o alfabeto hebraico mais antigo, que você vai ver essas duas letras, o Aleph e o Tav, que no grego representa alfa e ômega, você vai ver que o Aleph é a figura de a cabeça de um touro, e o Tav é uma cruz. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo ali? Eu sou o quê? Touro significa força, cruz. Ele está dizendo que eu sou a força da cruz, eu sou o sacrifício da cruz. Então, tudo isso desencadeia para o lado da cruz. Se você olhar a figura do tabernáculo, lá no tempo de Moisés, a disposição do tabernáculo, o tabernáculo ficava no centro e as 12 tribos ficavam distribuídas nos 4 lados do tabernáculo. E quando você olha essa distribuição das 12 tribos, você também vê a cruz. Você vê o tabernáculo no meio quadrado, para o lado direito 4 tribos, para o lado esquerdo outras 4 tribos, para a parte de cima 4 tribos, para a parte de baixo 4 tribos. 12 tribos distribuídas e no meio o tabernáculo, no formato de cruz. Quando você olha também o próprio tabernáculo e você observa os utensílios, a disposição que colocavam os utensílios do tabernáculo, aquela disposição era também em forma de cruz. Então, tudo isso aponta para Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Agora, quando ele fala de suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do nosso ser, do ser humano, eu queria falar para vocês alguma coisa a respeito de... Deixa eu ver aqui. Ainda no que tange a cura, a restauração, falando ainda nesse aspecto de você ver a cruz no tabernáculo, você vê a cruz nos utensílios do templo, você vê a cruz no alfa e no ômega, entendeu? Então, ainda nesse contexto existe, já que nós estamos falando de restauração, existe no nosso organismo, no nosso corpo, uma proteína chamada laminina. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa tal de laminina. Essa tal de laminina é uma molécula de adesão de célula. Ela é responsável por manter as células unidas e permite que estas células saibam qual a função a desempenhar no organismo. Mas o que tem a ver isso? Mas o que tem a ver isso com Jesus? Vocês sabem qual é a forma dessa proteína, essa laminina? É chamada em inglês, para quem gosta de inglês, cross-form, ou seja, em forma de cruz. Essa proteína, ela está em forma de cruz. E ela, o que ela? Ela ajuda a prevenir e tratar lesões graves. Vocês veem que até numa proteína do nosso corpo está em forma de cruz. Para quê? Para ajudar a prevenir e tratar lesões graves. Mas quando eu falo de lesões graves, eu não estou me referindo a lesões de acidente apenas. Para prevenir e tratar também lesões da alma, porque ela que dispõe tudo, ela que faz toda a união das células. Então, assim como a laminina em forma de cruz, ela restaura todas as nossas dores, doenças e lesões, a cruz de Cristo veio também para nos organizar, para nos unir em todas as coisas e direcionar as nossas funções. Então, existe todo um direcionamento desses fatos, até do nosso corpo, para a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é o centro de toda a Bíblia. E se vocês pegarem e ver que, quando nessa mesma carta aos Colossenses, né, a gente pode até pegar aqui o texto e começar a fazer vamos dizer, uma interpretação dele, que o interessante, o mais importante da revista de escola dominical é o texto de referência, porque o texto de referência é que desencadeia todos os tópicos da lição. Sem o texto de referência não tem tópicos que resistam, né? Então,
Diz assim: e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. A palavra para principado aí é uma palavra grega chamada arquês, né, que significa príncipe, primeiro. E potestade é exousia, que significa autoridade. Então, na verdade, ele estás perfeito nele, que é a cabeça, ou seja, toda autoridade emana dele. Ele é o cabeça de toda, é a cabeça de toda autoridade, todo principado, toda potestade. Aqui tem uns pedacinhos que eu sei que tem muita gente que não entende isso, mas nós estamos aqui para tentar trazer à luz da interpretação esse texto de referência. Havendo riscado, lá no 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Era costume, no Império Romano, quando se condenava uma pessoa à morte de estaca, que eles chamam morte de estaca, né, que é a de cruz, eles colocavam lá um relatório dos crimes que aquela pessoa cometeu. Tá, vamos dizer, ele matou não sei quantas pessoas, ele roubou. Então, era feito um relatório. Mas qual era o relatório que estava quando Jesus foi crucificado? Na verdade, o texto diz que ele, havendo riscado, havendo apagado o escrito, a cédula que tinha, aquela tarja que estava escrito lá, por que ele morreu, ele apagou tudo isso na cruz. Ou seja, aquilo que nos levava para a condenação, ele levou para ele tomou sobre si. A Bíblia diz que ele tomou sobre si tudo isso. Então, se nós, como injusto, a Bíblia fala de justo morrendo pelo injusto. Na verdade, nós que deveríamos ter morrido na cruz com aquela insígnia de todos os nossos crimes. Todos aqueles crimes eram para estar lá, na estaca. Mas o que ele fez? Não, olha só. Ele morre por nós e com essa morte, ele apagou a cédula que era contrária a nós, ou seja, as acusações que vinham contra nós, ele apagou morrendo na cruz. A Bíblia diz que ele não foi com preço de ouro, prata ou coisa semelhante, mas foi com o próprio sangue de Jesus. A carta de Pedro fala exatamente isso, no capítulo 1, versículo 18 ao 19. E tem uma outra coisa que fala aqui, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vamos lá. O que é despojar? O que é despojo? Despojo é quando um reino ia para a guerra e ele vencia a guerra, ele trazia os despojos como prêmio daquela vitória na guerra. Quando teve aquela guerra de 4 reis contra 5 reis, que os 4 reis ganhou dos 5 reis, aí formou 9 despojos, os 4 que já existiam, mais os 5 que aqueles 4 reis conseguiram. Quando Abraão vai para resgatar Ló, ele pega lá aqueles 300 e poucos, lá, 318, e vai lá e ele consegue vencer. Então ele volta de lá riquíssimo, voltou como um Bill Gates, digamos, da época, com os despojos de 9 reinos. Então, isso aí, o despojar, é trazer despojo. No Império Romano, eles faziam o seguinte, eles, ao vencido, ao colonizado, ao conquistado, eles faziam o seguinte, eles conduziam vamos dizer assim, os prisioneiros de guerra vencidos, como em forma de procissão. Eles saíam pela rua, levando os vencidos, né, expondo publicamente, era um costume deles. Só que o texto diz que Jesus fez isso aí com o quê? Com principados e potestades. Ele fez, olha só, eu venci tudo isso aí, eu peguei o despojo disso aí. Qual era o despojo? Quem era o nosso dono antes de Jesus morrer na cruz? O nosso dono era o diabo, que foi entregue por Adão.
Então, qual era o despojo que estava na mão do diabo? Eram as nossas almas. Jesus toma dele, compra para Deus com seu sangue. Então, quando ele faz isso, ele expõe publicamente e triunfa sobre eles. Isso é o que o texto está falando aqui, né? Então, quando vocês pegarem um texto desse de Colossenses, vocês vão ver todas essas, nessas preeminências de Jesus Cristo, vocês vão ver que ele, na verdade, ele prevaleceu. Quando ele prevalece, ele toma para si tudo aquilo que nos fazia, tudo aquilo que nós tínhamos como fraqueza, toda fraqueza inerente ao ser humano, Jesus toma para ele e vai no madeiro, e leva isso no madeiro. O texto de Romanos 11:36, vou até fazer aqui uma leitura dele, só para a gente confirmar algumas coisinhas aqui. Romanos 11:36. Porque dele, diz o seguinte, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Olha só, vamos ver. Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Aí você vai pegar o texto de João 1:3, você vai ver que praticamente faz uma repetição disso aí. Esses são textos que todas as coisas foram feitas por ele, inclusive nós. Na criação nós fomos feitos por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, já que nós estamos no João 1:3, que diz que todas as coisas foram feitas por ele, você pega o João 1:14 e vai dizer o seguinte, João 1:14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Lembra quando eu falei do início da figura do tabernáculo? Em forma de cruz, tanto na disposição das tribos quanto na disposição dos utensílios? Aí diz assim, o verbo, que é Jesus, se fez carne e habitou. Essa palavra habitou, ela é traduzida, é uma tradução meio pobre, né? Na verdade, ela significa acampou entre nós, tabernaculou entre nós. Na verdade, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, quando vocês observarem esse texto, vai dizer o quê? Quando Jesus fala que ele habitou, ele tabernaculou, é como se ele mesmo fosse a formação do tabernáculo habitando entre nós. É como se fosse um tabernáculo, vamos dizer assim, ambulante entre nós, porque ele ficou entre nós. Então, um outro texto também que nós devemos observar, o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que ele é o herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Havendo Deus, no 1 fala o seguinte, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Todos os textos convergem para Jesus. Todos os textos falam que tudo foi feito para ele, por ele, nele, através dele, por ele que foi feito todas as coisas. Então, se tudo que existe, ele é o herdeiro, ele é o dono de tudo, foi ele que fez tudo, e ele, com todo esse poder,
vamos dizer assim, ele abre mão de tudo isso para viver como homem, para morrer como homem, morte vergonhosa de cruz. Filipenses 2,5 é bem claro, o texto é bem claro a respeito disso. Se ele fez tudo isso, ele deu para nós a condição de tomarmos posse de tudo que ele fez como substituto nosso. Ou seja, se ele nos substituiu, ele levou as nossas dores, ele levou as nossas feridas da alma. Então, ele pode restaurar também a nossa alma. Aliás, a palavra restaurar, quando ela aparece lá em Isaías, nesse texto que nós falamos, falar de curar, é a palavra Rafá. Não sei se vocês já ouviram falar, Jeová Rafá é o Deus que cura. Rafa, por exemplo, Rafael, Deus cura, né? O nome Rafael significa Deus cura. Então, ele é o verdadeiro Jeová Rafá, o Deus que cura as doenças físicas e doenças da alma. Eu sei que o tempo é curto, já acabou, mas por hoje é só, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.